What? Eu sou o Vlad Oliver. Este aqui é o Blender 2.79, ok? Este aqui é o Blender 2.80. E o que eu queria mostrar, vamos voltar aos trilhos dos fundamentals aqui, ok? Eu queria mostrar para vocês é algo muito simples, mas que em cada uma das versões a gente trabalha de uma maneira. Eu posso vir aqui ou dar um Ctrl Tab. Ctrl Tab. Vejam, no Ctrl Tab eu tenho Vertex, Edge or Face. Então eu posso vir aqui, botão esquerdo do mouse, e digitar a tecla E. E eu vou ter uma extrusão. Ok? Da mesma forma, se eu fizer o seguinte, vamos dar um Ctrl Tab de novo, Ctrl Tab. Vamos pegar uma Edge, selecionar uma Edge com o botão esquerdo do mouse. Vejam, tudo isso, vou digitar o E novamente e nós temos aqui uma extrusão também. Vejam, nós tivemos uma extrusão de vertex, uma extrusão de edges e por último, Ctrl Tab novamente, uma extrusão de face, ok? Com o botão esquerdo do mouse, tecla E aqui, ok? Vejam que o software ele não tem um grande problema de você sair tanto com points quanto com edges, etc. É uma ferramenta muito versátil em termos de trabalho e ela tem uma arquitetura moderna. Isso aqui não é muito fácil de fazer nos softwares antigos, ok? Uma vez que você vai ter problemas de mesh, ok? De superfície nesse tipo de ambiguidade, ok? Mas tudo bem, é assim que é. No entanto, isto que deveria ser o fundamental do entendimento da modelagem, torna outros aspectos aqui no Blender 2.8, ok? Então como é que a gente faz a mesma coisa? Se eu vier aqui e der um Ctrl Tab, o Ctrl Tab agora serve para outra coisa, ele serve para trocar os modes e eu ir para o meu Edit Mode, ok? Quer dizer, é um pouco mais complexo a coisa. Só que, vejam, eu já venho direto aqui e isso tem a ver com esta seleção aqui. Se eu digitar E, também do mesmo jeito eu tenho um extrude. Mas eu tenho que vir aqui caso eu queira selecionar E novamente. Ok? E vir aqui para selecionar um F, E novamente. E fazer a mesma coisa que eu fiz no software na versão anterior. Ok? Vocês podem me dizer, pô, mas isso aqui, como é que a gente faz isso aqui? Move, coisa simples, ok? O que eu estou querendo dizer aqui é que vocês podem achar que só é bobagem. Falar, pô, o cara está perdendo tempo com isso, que coisa à toa, tal, não sei o quê. Mas isso imagine um software como um automóvel, como um carro, e você precisa aprender a dirigir, precisa ser rápido, você precisa ir para uma corrida. Então você precisa saber como troca a marcha depressa, como é que o carro responde a determinadas coisas, etc. E essas coisas parecem bobagem. Mas você descobrir e ter que redescobrir nas várias versões como é que isso foi alterado é meio complexo. Okay? Eu estou entendendo, essa versão do Blender é muito nova, a gente está reconhecendo agora. Okay? E eu estou entendendo que eu vou... Muito provavelmente essa é uma versão que vai ser estável, ou seja, ela não vai trocar esse operacional ao longo do tempo. Então é provável que a gente não volte a este tipo de seleção que nós estamos fazendo aqui. Okay? Por que eu estou fazendo isso? Eu achei por bem, rapidamente eu ia trocar o operacional dos fundamentals para produzir algumas coisas um pouco mais complexas, porque eu acho que os nossos seguidores eles são um pouco mais, eles estão um pouco além do fundamental, embora eu acho que é muito necessário a gente fazer o fundamental desde o começo, ok? De forma a entender e poder aprimorar com mais segurança o andamento do conhecimento, do approach do software, ok? Mas essa troca ela é meio capciosa, porque ela vai nos obrigar a ficar mostrando as diferenças o tempo todo entre as versões, a menos que a gente escolha realmente ficar com a versão 2.8 e simplesmente descartar a versão anterior do software. Muita gente vai fazer isso. Esse software é gratuito e, portanto, ele não oferece dificuldades de você gerar o upgrade. Ou seja,
a comunidade inteira já deve estar trabalhando com a versão mais nova, ok? Em todo caso, como foi a nossa abordagem inicial, quando a gente escolheu o Blender para incrementá-lo no nosso sistema, a gente ainda não tinha informação de que a versão 2.80 estaria disponível e ela poderia ser estudável, ok? Então tem lá 40 vídeos na comunidade que mostram o início da operacionalidade, e esse início está relacionado ao Blender 2.7.9, ou seja, tudo que a gente falar para o Blender 2.7.9, a gente vai ter que atualizar para o Blender 2.8.0, ok? Muito bem, eu acho que outra pergunta, muita gente também diz que a Watt é muito dispersiva. A gente começou o ano com o projeto Dev, começou no fim de ano com o projeto Dev, que era o desenvolvimento de uma personagem no ZBrush, e de repente a gente trocou para um incremento do Blender e as pessoas ficam sem saber. Pá, mas é isso, a gente está aprendendo um software e vai aprender outro. Vejam, quem pensa dessa maneira pensa errado, porque não é necessariamente você precisa se especializar num software e todas as soluções têm que vir através daquele software. Não. A Watt desde o começo vem batendo na tecla que nós precisamos incorporar um sistema. E o sistema significa trabalhar com vários softwares ao mesmo tempo e integrá-los. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui no Blender vai ter sentido com o que nós fazemos no ZBrush, e vira e mexe a gente vai estar trabalhando. Ou seja, o Blender não vai descartar o Cinema 4D, por exemplo. Muito pelo contrário, nós vamos integrar tudo. O que nós estamos vendo é que o tipo de trabalho que a gente está realizando, o tipo de projeto que a gente quer fazer na Watt, neste último ano de Approach, ele está muito mais ligado ao acabamento no Blender do que ao acabamento no Cinema 4D, porque afinal o acabamento do Cinema 4D nós já vimos, inclusive com Octane Render, ok? E aqui é todo um ambiente novo, a gente tem o Cycle, vejam, Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture, Paint, Shading, Animating, Rendering, Compositing, tudo isso muito bem integrado. O software é muito bom nisso. Na boa, é muito bom. É o melhor que a gente já... com o qual a gente já iniciou um processo de aprimoramento. Portanto, eu acredito que vai ser muito fácil a gente equiparar os softwares, ok? Aí vocês vão dizer, qual que é o melhor? É o Cinema 4D ou é o Blender para fazer isso, tal, não sei o que? Não importa. Nós vamos fazer tudo em todos, ok? E então não esqueçam, quem estava acompanhando o ZBrush ficou chateado porque a gente deu uma parada. A gente deu uma parada só porque a gente quer que os softwares fiquem no mesmo nível, ok, de informação. Então você pesquisa na Watt fundamentos de todos os outros softwares e não é justo que o Blender fique sem os fundamentais dele. Okay? De tal forma que se você procurar fundamentos, todos vão ter fundamento. Aí quando a gente retomar o projeto e a gente já for direto no Blender, no Greasy Pencil, etc, etc, vocês vão entender que a gente já demonstrou isso aqui. Portanto, se vocês precisarem de material de apoio, vocês vão ter material de apoio aqui mesmo. Que não tem coisa mais difícil do que você ficar coletando na internet informações sobre os softwares que você quer aprender, ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.